E carregar aqui o nosso slide. Sobre princípios recursais. Acho que deve estar na tela para todo mundo, né? Então, no encontro anterior, nós conversávamos sobre a ação rescisória, como a gente havia combinado, fizemos aquela inversão no nosso programa, para que agora, aí sim, a gente fale de recursos. Então, agora a gente vai dar o pontapé propriamente e vamos conversar sobre a estrutura do direito recursal. Enfim, dentro da sistemática, o conteúdo dos princípios recursais, ele se apresenta como conteúdo introdutório por algumas razões. Primeiro, esses princípios, eles constituem um conjunto de normas que regulamentam não apenas a dinâmica de funcionamento dos recursos, mas que funcionam também como verdadeiras chaves de interpretação para os recursos. O que eu quero dizer? Toda vez que vocês tiverem dúvida sobre um determinado instituto recursal, vale a pena voltar nessa principiologia para, a partir da principiologia, sermos capazes de compreender aquele problema especial que se apresenta, que aparece para vocês. Quando nós estamos diante também dessa principiologia recursal, eu comentei com vocês que houve uma espécie de incremento de atividade criativa da parte da doutrina brasileira. E essa doutrina, de maneira criativa, ela vai aumentando o rol de princípios. Em parte porque a doutrina dos princípios trabalha com uma perspectiva que muitas vezes é retórica, né? Não são raras as vezes que as pessoas acham que, quando querem dizer que uma coisa é importante, dizem que essa coisa é um princípio. Isso é uma coisa complicada, porque abre margem para uma discussão de alguma forma de um panprincipiologismo, onde tudo vira princípio e princípio deixa de ser realmente aquilo que verdadeiramente importa para a teoria do direito, que é fazer essa função de filtro interpretativo. Eu diria para vocês que um estudo adequado e consciente dos princípios recursais tem o condão de abrir a visão de vocês, o horizonte de vocês, e, com base nisso, permitir a solução de diversos problemas de uma forma extremamente interessante. Então, muitas vezes, problemas práticos no terreno recursal, a solução pode vir através da via de um princípio recursal. Por isso, princípios não são pouca coisa, por isso, princípios não são bobagem. Princípios são normas e, por isso, devem ser obrigatoriamente observadas. Mas é preciso lembrá-los de uma coisa extremamente importante. Nem todo princípio está escrito na lei. O Código de Processo Civil, ou talvez a Constituição, não traz todos os princípios. E por isso alguns desses princípios eles são obtidos ou observados
de uma certa maneira, intelectiva por nós. Senão, não tem jeito. Né? Senão, não tem jeito. Então, dentro desta sistemática, não procurem encontrar na legislação, porque isso vai ser um serviço fadado à impossibilidade, todos esses princípios em sua literalidade, né? Porque eles não estão lá. Eles não estão lá. Mas, bom, eles existem, eles são aplicados, eles são mencionados pela jurisprudência, o que traz a sua densidade e traz a sua aplicabilidade para situações concretas. Perfeito? Então, feito esse alerta, né, vamos então passar para o estudo dos princípios recursais. Uma observação também importante. Não há hierarquia propriamente, mas muito mais uma questão de especialidade, entre os princípios recursais e os princípios do devido processo. Ora, não é que porque estamos falando dos princípios recursais que os princípios do devido processo deixaram de ser importantes. Dever de fundamentação, isonomia, contraditório, ampla defesa, celeridade, economicidade, publicidade, enfim. Todos esses princípios compõem o quadro do direito recursal. E, além dos princípios da teoria geral, vamos incluir agora uma principiologia a princípio própria. Desculpe o trocadilho. A ideia aqui alguns princípios foram criativamente desenvolvidos pela doutrina concurseira e acabaram por reproduzir princípios da teoria geral do processo já estudados por nós. Em algum momento, a mudança de etiqueta, de nome, representa um acréscimo de, como eu diria, um acréscimo de retórica, porque do ponto de vista normativo não vai significar grandes coisas, mas um acréscimo de retórica, e essa retórica não deixa de ter uma certa finalidade útil para nós. Não deixa de ter uma certa finalidade útil para nós. Ok? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o primeiro princípio beba nesse raciocínio, né? O chamado princípio da taxatividade recursal, ele tem um corolário que diria para nós que nem a doutrina nem a jurisprudência pode criar recursos. Recursos são expressão do próprio princípio da legalidade, ou, se vocês quiserem, do princípio da reserva legal, a partir do pressuposto de que um recurso só pode ser criado ou ter o seu procedimento modificado por lei. E aqui eu estou falando lei em sentido formal. Então, eu preciso sim de lei ordinária, eventualmente uma lei complementar ou emenda à Constituição, se nós estamos diante de alguns princípios que estão previstos, de alguns recursos que estão previstos no texto da Constituição de 88, e por isso só podem ser modificados como emenda. Né? É o caso do recurso ordinário constitucional, é o caso do recurso especial, é o caso do recurso extraordinário no processo civil. Eu vou ter o recurso de revista, também previsto pela Constituição, lá no processo justo-trabalhista, recursos eleitorais, mas nada disso nos interessa, nada disso faz parte da nossa disciplina. Né? E por isso mesmo, fica para as adjacências dos nossos colegas processuais. Oi, Giovana, bom dia, pode falar.
Pedro, eu fiquei com uma pequena dúvida aqui. Se você Pode falar. acabou de falar que nem todos os princípios estão em lei, então não adianta a gente ficar uma hora, tipo assim, surtando, procurando uma lei, alguma coisa para poder falar, citar lá, porque não vai estar. Alguns estão em recursos, decisões e tudo mais. Só que como que fica, então, essa taxatividade com o fato de nem todos estão em lei? Como que eu vou mudar um princípio que não está em lei? Não. Olha só. Ah, O princípio da taxatividade diz que você só pode utilizar dos recursos previstos em lei e na forma e procedimento previsto em lei. Por isso, eu preciso de lei para criar um recurso ou modificar um recurso. E quando eu digo lei, é lei ordinária ou emenda à Constituição, no caso desses três recursos. Por quê? A própria Constituição de 88 proíbe medida provisória em matéria de direito processual. Então, nem medida provisória pode tocar no CPC, por exemplo. Né? Claro, se uma medida provisória for publicada, ela já tem uma inconstitucionalidade formal logo de cara, que, consequentemente, vai ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no controle abstrato, ou, eventualmente, pelo juiz, no caso particular, no controle difuso. Então, o princípio da taxatividade ele não está falando dos princípios, ele está falando dos recursos. Ele está estabelecendo para nós que o artigo 994 traz um rol de recursos. E eu só tenho esses. A não ser que uma lei modifique o 994 e, de duas uma, aumente os recursos ou retire recursos do rol apresentado de maneira fechada no 994. De certa maneira, eu posso dizer que o princípio da taxatividade recursal, Giovana, estabelece para nós que os recursos devem ser interpretados em números clausos e nunca de maneira exemplificativa. Então, cada recurso foi criado pelo legislador, ou alguns pelo poder constituinte, com um objetivo, e é aquele objetivo que ele foi criado. Eu não posso querer desenvolver uma interpretação ampliativa para além da moldura que a lei nos coloca. A ideia é ficarmos com a previsibilidade, ficarmos com a segurança jurídica, ficarmos com... Bom, demos o nome aqui, né, para essa perspectiva de positivação do direito que nós quisermos dar. Não sei se eu me fiz claro. fez sim, muito obrigada. Perfeito? Podemos avançar? Então, quer dizer, nossa preocupação é realmente o foco dos recursos e não dos princípios. Tudo bem? Bom, aqui eu preciso fazer também uma diferença. Oi, Guilherme. Flávio, bom dia. Bom dia. Ô Flávio, me desculpe talvez a confusão que eu esteja fazendo, mas aqui no estudo dos remédios constitucionais eu vi que muitos deles eles eram utilizados como propriamente recursos. Peraí, meu caro. Você está antevendo uma fala que eu estou marcando aqui em amarelo, que é a questão dos sucedâneos recursais. Tranquilo. Eu ainda não falei, eu ia falar antes da sua pergunta, mas ok. É só para a gente situar aqui, marcar cronologicamente, que o próximo passo é agora a gente fazer uma pequena reflexão sobre os sucedâneos recursais. O que é isso? Né? Qual é o habitat? Onde é que eles se alimentam? Acompanhe agora no nosso Globo Repórter. Perfeito? Não, perfeito. Pode seguir a ordem, então. Vou te pedir também uma atenção para uma questão de vocabulário. Cada vez mais, a doutrina evita o nome remédios constitucionais. Isso, inclusive, em prova escrita de OAB ou eventual concurso público, você pode ser penalizado por uma certa atecnia. Prefira o termo ações ou procedimentos constitucionais
do que remédios. Remédio é muito popular, é muito metafórico e acaba não designando de uma maneira precisa o que nós estamos diante. E aqui eu vou ampliar a sua pergunta. Para a gente poder falar dos sucedâneos recursais, a gente tem que ir além da figura dos remédios ou ações constitucionais, para ser mais precisos. O que acontece aqui? Antes, deixa eu abrir o Código de Processo Civil, no artigo que eu mencionei para a Giovana, o 994. Só para vocês visualizarem o raciocínio, e aí a gente poder passar para o problema do sucedâneo recursal. Bom, o 994 ele diz o seguinte: nós temos 9 recursos no sistema brasileiro. Ponto. Nós temos 9 recursos no sistema brasileiro. Alguns desses recursos, 3 principalmente, são recursos que serão utilizados na primeira instância, levando a discussão para a segunda instância. Outros recursos, como, por exemplo, o recurso especial, o recurso extraordinário, nós estaremos trabalhando contra decisões da segunda, levando a discussão para a terceira instância, consequentemente. E, desse modo, o Código de Processo Civil faz uma separação radical, linkando, amarrando cada recurso a uma hipótese de cabimento específica. Ainda que uma hipótese plural caiba em alguns contextos, eu tenho uma hipótese específica para a utilização desse recurso. E isso é extremamente importante, essa percepção, porque isso vai estar ligado depois a um outro problema de ordem principiológica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quer dizer, eu tenho como recursos a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário e os embargos de divergência. Ponto. Só. Só. Mas nada além deste catálogo desenhado pelo Código de Processo Civil. E, de certa maneira, isso tem a sua razão de ser numa discussão de tecnicidade no momento da postulação recursal. E, de um modo ou de outro, se eu entender que recursos são, como trabalhado na semana anterior, o prolongamento de um procedimento para atacar, discutir ou rediscutir um provimento jurisdicional anterior, este é o conceito de recursos. É um prolongamento, é uma fase anexa ao procedimento de conhecimento. Então, depois da fase decisória, teria a fase recursal. Ou, concomitante a uma fase, eu teria a fase recursal. Qual é o ponto? Quando nós lidamos com uma figura que a doutrina batizou de sucedâneo recursal e que pode vir de várias formas, entre elas as ações constitucionais, principalmente aqui o mandado de segurança no processo civil, o habeas corpus no processo penal, a reclamação, tanto no processo civil quanto, eventualmente, no processo penal, e aqui outras formas, como, por exemplo, a já estudada por nós, a ação rescisória. O que acontece aqui? O sucedâneo recursal é tudo aquilo que não é um recurso, mas que pode fazer o efeito de recurso.
Bom, qual é o efeito do recurso? Modificar uma decisão judicial anterior. Por meio da ação rescisória, como nós vimos na aula anterior, eu posso modificar os efeitos de uma decisão anterior. Eu posso destruir uma coisa julgada e forçar um novo julgamento. Então, em alguns momentos, a ação rescisória pode funcionar como um sucedâneo recursal. Ela não é recurso, até porque ela pressupõe a coisa julgada, material. Mas ela revê uma decisão, um provimento jurisdicional. Mesma coisa, mandado de segurança. Por meio de um mandado de segurança contra ato judiciário, eu posso anular uma decisão judicial ilegal, inconstitucional, né? Ilegalidade em seu sentido amplo. Por meio de um habeas corpus, eu posso atacar uma ordem de prisão emanada de um juiz e, consequentemente, cassar essa decisão. De novo, o habeas corpus não é recurso. O mandado de segurança não é recurso. Mas ele se transforma em um instrumento para a impugnação de uma decisão. Da mesma maneira, a reclamação. O que tem de diferente? Bom, agora há pouco eu disse, recurso é fase do mesmo processo. A ação constitucional, como o próprio nome indica, é procedimento novo. Então eu tenho que ter citação do réu, eu posso ter mudança ou não de juízo, eu tenho um monte de coisa acontecendo aqui no meio dessa situação. E isso precisa, né, ficar bem dinamizado, bem organizado na cabeça de vocês. Eu posso pensar em uma ação de exigir contas como um sucedâneo recursal, eu posso pensar numa ação anulatória como sucedâneo recursal, no mandado de segurança, no habeas corpus, na reclamação, na ação rescisória. Tem um outro modelo de procedimento especial chamado de querela nulitatis, que também pode ser trazido aqui como um sucedâneo recursal, enfim. Um monte de procedimentos que podem ser utilizados para atacar outras decisões. Por uma questão óbvia, todos os sucedâneos recursais, por não serem recursos, não se submetem aos princípios recursais, porque, afinal de contas, seria um paradoxo, né? Eu quero aplicar a categoria dos recursos naquilo que não é recurso. Não tem jeito. Então, quando nós estamos falando de princípios recursais, nós estamos limitando a nossa fala a um horizonte do artigo 994 e os seus 9 incisos. Então, nada do que eu vou falar esse semestre vale para mandado de segurança, vale para habeas data, vale para habeas corpus, enfim, até por uma questão. Eu não vou falar de mandado de segurança esse semestre. Mandado de segurança é procedimento especial. Vocês vão ver isso com o Alexandre, no processo civil 3. Não comigo. Não comigo. Bom, né, eu adoro dar aula de mandado de segurança, mas, bom, a matéria não é minha mais. Então, vocês vão ver isso com o Alexandre. E isso é importante. Essa visão, essa compreensão de que os sucedâneos apenas têm o efeito prático de recurso é extremamente, digamos, importante para nós aqui. Fica um pouco mais claro, Guilherme? Flávio, fica assim. E eu já aproveito para te perguntar, e como é que fica essa relação entre os recursos e os sucedâneos propriamente? Porque eu sei que tem as hipóteses de cabimento até muitas vezes taxativa, mas a pessoa pode escolher, por exemplo, impetrar um mandado, talvez, em vez de um recurso. Não, jamais, né? Sabia. Mas, Sabe por quê? sim. Te explico. Vamos voltar à teoria geral do processo. Tem um negócio chamado interesse processual. Tá lembrado?
E o interesse processual, ele estabelece para a gente uma relação de adequação entre a sua pretensão e a escolha do procedimento e a formação do seu pedido. A lei do mandado de segurança, isso, por exemplo, é reproduzido no caso do habeas data e do mandado de junção, estabelece para nós que eu só posso utilizar do mandado de segurança, primeiro, quando eu não tenho recurso. Se cabe recurso, não cabe mandado de segurança. E aí, quando eu digo cabimento, eu estou fazendo referência ao cabimento da hipótese de aplicação. Não é que, e aí é óbvio, o mandado de segurança tem prazo decadencial de 120 dias. Um recurso, em regra, tem prazo de interposição de 15 dias. Óbvio que você pode pensar assim, ué, mas se eu perder o prazo de um recurso, eu poderia, então, propor o mandado de segurança? Não. Por isso que eu disse, o cabimento é um cabimento em abstrato. Se naquela situação você pode recorrer, você não pode impetrar um mandado de segurança. No processo civil é assim. Por quê? Porque a própria Constituição estabelece o mandado de segurança como uma ação de ordem subsidiária. Subsidiária significa eu só uso o mandado de segurança quando eu não puder usar mais nada. Então, se cabe habeas data, você usa habeas data. Se cabe mandado de junção, você usa mandado de junção e não usa o mandado de segurança. Se cabe recurso, você usa recurso, mas não usa o mandado de segurança. O próprio artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança diz exatamente isso, Guilherme. Então, não é cabível um mandado de segurança se a parte impetrante tiver a seu favor a possibilidade de interposição de um recurso. Ela tem que escolher o recurso. Da mesma forma, o mandado de segurança é o sucedâneo recursal mais ao fim da cadeia. Então, como eu disse, se você tem mandado de segurança, mas tem habeas data, vai usar habeas data. Se você tem mandado de segurança, mas tem habeas corpus, você vai usar habeas corpus. Se tem mandado de segurança e tem mandado de junção, mandado de junção. Se tem mandado de segurança, mas cabe reclamação, você vai usar reclamação. Existe uma espécie de ordem, de preferência legal para a impetração da ação constitucional. Então, você só pode usar reclamação se não couber recurso, você só pode usar mandado de segurança se não couber recurso. Se couber reclamação, você vai usar a reclamação ao invés do mandado de segurança. Se couber habeas data ou mandado de junção, você vai usar habeas data ou mandado de junção antes da reclamação e antes do mandado de segurança. De modo que o mandado de segurança está lá no fim da sua lista de opções, digamos assim. Qual é o problema? As pessoas não prestam atenção nisso. Muita gente que advoga em direito público, principalmente direito tributário, acha lindo fazer um mandado de segurança. E às vezes não é caso de mandado de segurança. Qual é o problema? Se você propõe um mandado de segurança numa situação que não lhe cabe, eu tenho, diz o artigo 5º, falta de interesse processual. E o que a ausência de interesse processual faz? Sentença terminativa, extinção sem resolução do mérito. O mérito nem será julgado. Nós nem vamos discutir qual é o seu direito líquido e certo, porque você errou o procedimento. Então, por mais que, em tese, caibam sucedâneos recursais, eu preciso ter muito claro de que eles só serão manejados se nós não tivermos recursos para isso. Primeiro os recursos, depois os outros. Mas aí também tem um problema. Vamos dizer que alguém quer ser kamikaze e diga assim, então eu vou deixar de recorrer para usar o sucedâneo?
Só se você for doido. Porque, eventualmente, você pode ter uma coisa julgada se formando pela não interposição do recurso. Sabe aquele raciocínio que a gente conversou na semana passada? Quer dizer, se você pode recorrer, você recorre. Ao invés de você ficar parado, deixar a coisa julgada se formar para propor uma rescisória. É um trabalho extremamente arriscado. Né? Tudo bem, tem gente que gosta de emoções fortes, mas eu acho que emoção forte com o direito do cliente é um negócio meio antiético e irresponsável. Então vamos dinamizar. É recurso possível? Então recorra primeiro. Para dali a gente usar os outros sucedâneos recursais. Perfeito, Guilherme? Perfeito, amigo. Obrigado. Arthur? Oi, professor, tudo bem? Bom Joinha? dia. Pode falar. Eu não sei se eu anotei errado, mas quando você citou, né, habeas corpus, né, ação rescisória, mandado de segurança, você falou que eles servem como sucedâneos recursais. E aí eu fiquei em dúvida se essas espécies, elas são sempre denominadas, sempre postas nessa categoria de sucedâneos, ou elas funcionam como sucedâneos. Pois é, aqui é que é o ponto. Elas não são, em essência, sucedâneas. Elas atuam, além das finalidades que lhe cabem, como sucedâneos. Eu não posso dizer que todo mandado de segurança é um sucedâneo recursal. Mas, algumas vezes, alguns mandados de segurança funcionarão como sucedâneos recursais. Fica mais claro? Sim, sim. Qual é o Obrigado. ponto, Arthur? Para a gente deixar isso bem claro. Não existe a categoria em abstrato de sucedâneo recursal. A figura do sucedâneo recursal ela é dinâmica. Ela depende do modo e da forma com que você vai usar esses procedimentos especiais. E aí eles podem, às avessas, se tornar um sucedâneo recursal. Então, eu só sei se eu estou diante de um sucedâneo recursal a posteriori, e nunca em abstrato. Eu preciso ver como o sujeito está manejando. E aí eu posso dizer, aquilo está agora como sucedâneo. Não aquilo é. Entre o ser e o estar, digamos assim, a literatura, né, faz aqui uma diferença substancial. Tranquilo? Arthur? Ok? Ok, professor, obrigado. Bom, então, primeira coisa, né? O primeiro princípio é o princípio da taxatividade, que, de certa maneira, está reproduzindo a ideia de reserva de lei. Preciso ter para poder criar, senão não funciona. Né? Eu não posso criar recursos ou modificar o processamento de recursos via, por exemplo, uma instrução normativa do CNJ ou modificar através de uma súmula vinculante. Não, de maneira nenhuma. Preciso de lei. Ponto. Aqui, a gente fecha a janela do sucedâneo recursal. O segundo princípio é o princípio da voluntariedade. Alguns autores teimam, sei lá por quê, em usar os nomes diferentes para falar da mesma coisa. Talvez o nome mais popular seja voluntariedade. Mas eu já encontrei livros sobre recursos chamando esse princípio 2 por um sinônimo, de volitividade. Bom, no fim, está querendo dizer o seguinte, vontade. Ninguém é obrigado a recorrer. Ponto. Não existe a possibilidade de que o meu recurso se condicione à concordância ou não de algum outro sujeito processual, como, por exemplo,
um litisconsorte, ainda que unitário. Então, imagina aquela situação. Uma sentença condena de maneira uniforme um litisconsórcio unitário. Eu quero recorrer, o meu corréu não quer recorrer. Tudo bem, ele tem o direito de não recorrer. Mas eu posso recorrer independentemente dele recorrer. Os recorrentes serão tratados, a princípio, como partes diferentes. E os seus desejos e argumentos serão tratados individualmente na seara recursal. Então, quando eu digo que ninguém é obrigado a recorrer, eu estou estabelecendo também que não há nenhum elemento condicionante na legislação à interposição de um recurso. Ora, eu recorro para que a coisa julgada ou a preclusão, dependendo da natureza do provimento, não se forme. Ponto. Ponto. Né? O que eu quero com o recurso? Eu quero atacar uma decisão. Mas eu posso achar que a decisão ela já está suficiente e não interpor o recurso? Posso. Opção minha. Né? Opção minha em proceder desta e não daquela forma. Com base nisso, decorre um efeito interessante. Eu já abro a palavra para você, Giovana. Se eu não dependo do litisconsorte para recorrer, e eu recorro sozinho e ele não, poderá ocorrer uma situação anômala chamada de efeito expansivo subjetivo. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Ou do direito, do common law, chamado aqui de efeito free rider, né? É o carona, onde o recorrido, o litisconsorte aproveita as benesses que o recurso do seu litisconsorte unitário pode lhe trazer. Malefícios ele não terá. Ele só tem bônus. Olha que coisa fantástica, digamos assim. Perfeito? Oi, Giovana. Pedro, a minha dúvida era exatamente essa. Se caso meu litisconsórcio recorrer, como que fica a situação? Mas então, eu estou te dizendo, eu recorro, o outro não. Se eu me beneficiar e, é claro, se o litisconsórcio for unitário, ele vai ter uma vantagem de graça. Ele não, filha da puta, não tirou a bunda da cadeira, mas ele vai pegar o bônus do meu recurso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Esse efeito carona, ele vai existir. Ele vai existir. Mas olha que coisa interessante, Giovana. Ele só vai pegar o bônus. Ele não vai pegar os ônus. Então, o recurso daquele litisconsorte pode só trazer para ele benefícios, mas nunca malefícios. O que seria um malefício? Agravar a situação dele. Não, isso não vai acontecer. Ele não terá a sua situação prejudicada. O seu quadro não piora. O seu quadro só melhora. Né? Aqui, o paradoxo tiririca funciona. Pior que tá, não fica. Né? Então, é um negócio interessante, sim, esse efeito carona. Giovana, eu te diria o seguinte, não é nem bom, não é nem ruim. A realidade é uma contingência, diria o professor Nicholas Luhmann. Né? As contingências acontecem. E elas não são nem boas nem ruins, elas são o que elas são. E a gente aprende a não adjetivá-las, a não tratá-las com maniqueísmo. Né? Então eu não vou ver algo bom ou algo ruim, isso simplesmente existe. Né? Ele vai ter o efeito carona. Aí, qual é o problema? Você que ia recorrer, você vai virar e dizer assim, eu não vou recorrer porque eu quero ver o meu litisconsorte se fuder. Só que se ele se fuder, você se fode junto. Meio masoquista, não? Um negócio meio estranho. Então você vai recorrer, porque você não quer ser prejudicada. Mas, eventualmente, você ajudou o cara
sem que o cara tivesse feito nada. Né? É o efeito morcego. É o efeito morcego aqui. Ele morcegou e agora está ganhando em cima de você. Mas, bom, quais eram as suas opções? Recorrer ou não recorrer? E se você não recorresse, você sairia mais prejudicada do que se você recorresse. Mas volto no ponto. Isso só se aplica ao litisconsórcio unitário. Aqueles casos de litisconsórcio simples, em que cada um tem uma parcela decisória absolutamente autônoma, eu não vou ver o efeito free rider. Ou, se vocês quiserem chamar, o efeito expansivo subjetivo não será aplicado. Ele está numa situação muito específicazinha, por causa da natureza homogênea da decisão para os litisconsortes. Oi, Giovana. Porque, tipo assim, eu vejo uma coisa positiva desse efeito expansivo é que, vamos supor que não fosse assim, e fosse um litisconsórcio unitário, eu e você. Aí, se eu for lá e conseguir ganhar um recurso, provavelmente você viria que dá certo, iria entrar no judiciário com a mesma demanda muito parecida. Então, você acaba tendo uma economia, não? Peraí, eu acho que tem um probleminha só no seu raciocínio. Você está pensando, talvez, em termos de celeridade, mas aqui nós estamos falando de litisconsórcio. Uhum. Nós já estávamos no processo juntos. Muito provavelmente porque nós somos réus. Nós fomos trazidos para esse processo. E aí não interessa se a gente queria ou não queria. Não, sim, é porque, tipo assim, eu acho que seria um pouco mais justo se, quando houvesse o bônus pro outro litisconsórcio poder receber esse bônus, ele ao menos tem que arcar com uma parte do valor que foi para poder fazer o recurso, não porque recurso é caro. Sim, concordo, recurso é caro. Entendeu? Que nem você falou, morcegar demais, é muita vantagem sem fazer nada, ele ficou quieto e recebeu uma vantagem, eu acho isso errado. Eu diria o seguinte, Giovana, talvez seja eticamente errado, mas não juridicamente. O ordenamento jurídico, por exemplo, não vai obrigá-lo, já que ele não quis recorrer, a ter que pagar por isso. Porque, inclusive, ele poderia virar para você e dizer o seguinte, mas eu não queria o bônus. Eu não queria o bônus, eu estava satisfeito com o bônus. Por que você me trouxe esse bônus que eu não quis? Vou te dar um exemplo. Que parece uma coisa curiosa, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu vi isso, né? E é um trem meio doido e triste, mas eu vi isso. Eu acho que eu até já contei esse caso para vocês no semestre passado, onde um filho veio estudar no imóvel dos pais, em Belo Horizonte. Os pais são do interior, compraram um imóvel para o menino fazer faculdade, curiosamente de direito, né? Curiosamente de direito, o menino foi lá fazer faculdade e depois de um tempo o menino ajuizou um abuso campeão contra os pais. Qual é o ponto? Eu tenho aqui um litisconsórcio passivo, unitário, porque o imóvel está registrado em nome tanto do pai quanto da mãe, onde o pai assumiu uma postura hipercombativa com relação ao filho. A vontade dele era de mandar matar o menino, sei lá, deserdar por indignidade, ou alguma coisa do gênero. Enfim. A mãe, por outro lado, sempre se mostrou no processo muito vacilante. Sabe, tipo assim, é meio sacanagem o que o menino tá fazendo, mas é nosso menininho, né? Tá. Tipo, eu perdi, mas eu também não tô triste porque eu perdi, porque ele fica com a casa. Talvez a gente fosse dar a casa para ele de qualquer jeito, quando ele formasse. Então, até que ponto o recurso do pai, que a afeta, é o que realmente ela queria?
Do ponto de vista da ordem jurídica, ela teve um bônus. Ela ia perder um bem do patrimônio dela e vai recuperar esse bem no patrimônio dela. Mas será que realmente é isso que ela quer? Porque eu acho que, no fundo, o que ela queria, mas ela está com medo do divórcio, era se tornar assistente do filho para deixar o filho ficar com o imóvel. Mas o marido ia matar os dois, possivelmente. Né? Então é um negócio assim complicado. Né? Cada cabeça é a cabeça. Não dá para a gente tomar essa referência dessa forma. Deixa eu ver o que o Arthur está falando aqui. Já que a pessoa é livre para tomar a decisão de participar ou não do recurso, não faria sentido a pessoa aceitar pagar os custos do recurso, sendo que ela não quer. É exato. Né? A lógica de não ter isso é por aí. Claro que a gente pensa, pô, mas ela está tendo, então, um enriquecimento sem causa. Tá. Talvez esteja. Mas, enfim, né? O que há de se fazer diante dessa situação? É um problema do ordenamento jurídico, sim. Né? É aquela coisa, nem tudo que é justo é legal, ou nem tudo que é ético é legal. Mas e quando ela não precisa buscar, Giovana? Quando isso cai no colo dela? Porque uma coisa seria ela dizer, ok, eu saí vencedora, agora eu exijo da parte contrária determinada situação, mas e se ela não fizer nada? E aquilo ainda assim cai no colo dela. Como é que fica isso? É um elemento complicador, se a gente pensar. Né? É um elemento complicador. Que a gente não consegue. O ordenamento jurídico não vai dar jeito nisso. É uma anomalia do sistema, é um bug na Matrix, que não tem muita solução. Enfim. Beleza? Bom, daqui também nós precisamos partir para uma outra conclusão. O que acontece? Não existe a possibilidade do chamado recurso de ofício, né? Onde o recorrente seria o Poder Judiciário. Ora, o juízo não tem interesse em modificar a própria decisão. Existe um caso muito doido na comarca de... gente, ali perto de... Nossa, credo. São João del Rei. Onde ocorreu uma apresentação de um mandado de segurança sem sucedâneo recursal. Mandado de segurança tradicional, contra ato da administração pública, municipal e tal. Acho que concurso público, não sei, a discussão. Ocorreu a apresentação desse mandado de segurança. Ocorreu uma decisão do juiz de primeiro grau nesse mandado de segurança. Esse juiz tomou uma saravada do tribunal por ter feito uma decisão absolutamente estranha, esdrúxula, espúria. O juiz maluco, diga-se de passagem. E o tribunal reformou a decisão do juiz. O juiz apresentou um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Óbvio, não foi admitido, porque não compreende a possibilidade nem da taxatividade, nem da voluntariedade, nem do 3, da lesividade. Mas vamos chegar lá.
Ou seja, não há a possibilidade do juiz dizer: eu não concordo com a decisão de você, tribunal, que me afeta, eu vou lutar para manter a minha decisão. Isso não é uma opção. O sistema não admite, o sistema não contempla esse cenário. Então, não existe a possibilidade de recurso do próprio Poder Judiciário. Não confundam Poder Judiciário com o Ministério Público. O Ministério Público pode recorrer. Ele tem atribuição constitucional, mas ele é outra coisa. Ele não é o Judiciário. Ele está atuando como custos legis. E ele pode recorrer, porque a lei assim diz que ele pode recorrer. Veremos a tempo. Agora, não posso confundir uma figura que nós estudamos no período passado, prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil, que é a chamada remessa necessária, ou chamado no CPC de 73 de reexame necessário com recurso. Aqui eu não tenho recurso. Aqui não é recurso. Por quê? Porque ele não é voluntário. O juízo, quando utiliza da remessa necessária, o faz por vinculação ao 496. 496 está dizendo para ele: se você produzir uma sentença contra a Fazenda Pública, você vai pegar esses autos e enviar para o tribunal para que esse provimento seja reanalisado. Ponto. Para que esse provimento seja reanalisado. E aí, quando a gente está falando de reexame necessário, a gente tem que ver a súmula 325 do STJ, que diz que toda a discussão pode ser objeto da apreciação do tribunal. Então, diante desse cenário, quando nós estamos perante o reexame necessário, eu tenho aqui uma ordem para que os autos sejam reenviados para o tribunal, para que ocorra um rejulgamento no tribunal, como se a sentença e esse rejulgamento fizessem parte da mesma fase decisória. Eu não estou nem falando de recurso. Tudo fizesse parte da fase decisória. Como se a remessa necessária fosse condição sine qua non para a apresentação e a formação da coisa julgada dentro do sistema. Né? Então, aqui a gente tem uma prerrogativa, se vocês quiserem pensar, até num privilégio processual para a Fazenda Pública, que vai condicionar a coisa julgada, contrária aos interesses da Fazenda, a um segundo escrutínio que vai ser desenvolvido no tribunal. Mas isso é recurso? Não. Isso não é recurso. Né? Isso entra dentro de uma perspectiva complicada e etc. Tudo bem? Sim, Guilherme, existe previsão de remessa necessária na ação civil pública, sim. Ok? Então, vamos separar. Vamos separar a lógica da remessa necessária com a lógica
do recurso, tá? Podemos ir adiante? Ótimo. Então vamos lá. Meus caros, o terceiro princípio é chamado de princípio da lesividade. E nós podemos estabelecer nesse princípio uma relação umbilical, digamos assim, entre a lesividade e o interesse processual recursal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que só tem interesse para recorrer aquele que busca demonstrar que, de maneira objetiva, o recurso traz um resultado útil positivo, mais benéfico para o recorrente. E dentro dessa seara, quer dizer, quando eu falo aqui em resultado útil, eu preciso lembrá-los que nós não estamos falando apenas de dinheiro, tá? Pode ser um resultado moral, pode ser um resultado imaterial. O que importa é que a mudança da decisão acrescenta alguma coisa na minha esfera jurídica. Acrescenta alguma coisa na minha esfera jurídica. Não necessariamente me trouxe dinheiro, me aumentou riqueza, mas mudou alguma coisa de maneira positiva na minha esfera jurídica. Né? Então, quer dizer, o recurso não é mecanismo para se sustentar uma tese abstrata sem que essa tese objetivamente repercuta numa mudança para o recorrente e para o recorrente. Pode até acontecer o efeito carona, que a gente estava conversando agora há pouco, mas melhora para ele, mas melhora para mim também. E por isso eu quero recorrer. Por isso eu tenho interesse no meu recurso. Eu entendo que algo melhorou. Se o recurso não trouxer mudança nesse plano da realidade, não cabe. Não pode ser usado. Não dá para manejar um recurso nessa situação. Vou dar um exemplo clássico. O juiz profere uma sentença. Vamos dizer que a sentença, mais ou menos assim. Imagina mais ou menos o dispositivo da sentença dizendo isso. Suposto, de ofício, dado, desculpa, não é dato não, dado, ser de matéria de ordem pública, conheço a existência de prescrição da pretensão do autor, extingo com resolução do mérito a demanda. Bom, ele produziu essa decisão. Eu, réu, entretanto, acho que ele errou. Eu penso
que está errado, porque o direito material tem natureza de direito potestativo. Logo, o direito potestativo não prescreve, mas decai. Decai, eu escrevi errado. Decai. Então, na verdade, o juiz errou porque ele tinha que falar em decadência ao invés de prescrição. Tá. Eu, réu, vou ter algum aspecto da minha vida modificada se a sentença passar a falar em decadência ao invés de prescrição? Eu serei mais vitorioso ou menos sucumbente? Concordo, Luísa. Muda nada. Está errada a decisão? Está errada a decisão. Mas não está havendo aqui uma mudança no seu conteúdo prático. Então a sentença vai continuar sendo distinção. Eu não consegui demonstrar o resultado, as consequências. O que o princípio da lesividade está dizendo? Este recurso é um recurso sem interesse processual. É um recurso de uma parte que não foi lesada. Daqui a gente pode também tirar uma coisa. Ué, mas se houve a decadência, ou se houve a prescrição, enfim, se o processo foi extinto, o réu não ganhou? Então ele está recorrendo do quê? Ele está recorrendo para quê? O princípio da lesividade basicamente está dizendo então o seguinte: só pode recorrer quem perdeu algo. Algo. Ainda que parcialmente. Imagina o seguinte cenário. Imagina o seguinte cenário. Eu não consigo. Imagina o seguinte cenário. Eu tenho uma sentença. Minto. Eu tenho uma petição inicial que pede 300 mil reais. Uma contestação e não quer pagar nada. Uma sentença condenando o réu ao pagamento de 280 mil reais. Houve sucumbência para o autor? O autor perdeu? Hein, gente? Claro, Clarla, que ele perdeu. Ele deixou de ganhar 20 mil reais. Este autor poderia propor um recurso para que esses 280 mil fossem majorados em 300 mil? Claro que ele poderia. Ele teve, sei lá, vamos dizer aqui, nem 10% de sucumbência, mas ele foi sucumbência. Uma vez que ele não obteve tudo aquilo, Camila diz muito bem, ele tem direito de recorrer. Dentro da discussão. Ele não pode querer uma condenação de 400, se ele pediu 300. Mas ele pode tentar correr atrás desses 300. Ele foi sucumbente.
Perfeito? Então ele tem interesse para recorrer sobre essa diferença. Claro que o interesse dele, em termos de sucumbência, é muito menor do que o do réu. O réu não queria pagar nada, vai pagar 280. Isso é expressivo, substancial. Né? Agora, pelo outro lado, se você queria 300, conseguiu 280, não está tão ruim. Né? Não está tão ruim. Mas você pode querer recorrer para melhorar? Pode. Sem problema nenhum. Tudo bem? Então, o que o código, dentro da dinâmica principiológica, vai nos revelar? Só pode recorrer quem perdeu. Ponto. Daqui, e olha que coisa engraçada, esse vai ser então o primeiro princípio recursal que, por um lado, ele se encontra no texto positivo do código. Ele está aqui, ó, no 996. Nem todo princípio estará esculpido no código, mas esse está. Então ele está dizendo, o recurso pode ser interposto, nunca impetrado, por favor, interposto, protocolizado, distribuído, mas nunca impetrado. Vocês adoram essa palavra, vocês acham essa coisa com a força retórica magnífica, mas é errado. Petrado não. Petrado não. Então ele pode ser interposto pela parte vencida, sucumbente, seja ela autor, seja ela réu. Mas ela também pode ser interposta por um terceiro prejudicado. Alguém que não é autor, alguém que não é réu, mas ele foi atingido reflexamente pela decisão. Lá no processo de conhecimento, isso tem um nome. Errei. O assistente. Né? Esse terceiro prejudicado é igual ao assistente. Simples ou litisconsorcial. Mas por que ele tem esse nome diferente? Porque o 119 diz, o assistente pode entrar em processo alheio em qualquer momento. Se ele entra no primeiro grau, ele é chamado de assistente. Se ele entra no terceiro ou segundo grau, ele é chamado de terceiro prejudicado. É simplesmente para a gente saber a hora que ele está chegando no processo. Mas é o mesmo assistente. É o mesmo assistente do primeiro grau. Tá? Cuidado com a nomenclatura. E o Ministério Público. Quando parte, aí ele é vencido, ou como fiscal da lei, custos legis. Né? Ele também pode recorrer. Só que aqui tem um problema. A lesividade, no caso do Ministério Público, não é para ele, é para a ordem jurídica. Porque se o MP, como fiscal, ele é imparcial, ele não quer nem que o réu nem que o autor ganhe, ele quer que a lei seja aplicada de maneira correta, precisa, ao caso concreto. Diante dessa situação, ele tem legitimidade recursal para recorrer de qualquer ilegalidade. Identificando uma ilegalidade, ele pode interpor o seu recurso, qual seja. Qual seja. Recurso. Na prática, é comum essa atividade recursal do MP?
O MP gosta de coçar saco. Desculpa, Tarcísio. O MP gosta de coçar saco. Né? Dificilmente, como custos LEDs, ele vai recorrer. Vocês têm aula com o Tarcísio? Ou vão ter aula com o Tarcísio? Né? Tarcísio é MP, é procurador da República, procurador federal. Mas, enfim. Né? Contem, duvido, que atuando como custos LEDs, o Tarcísio está eventualmente recorrendo. Enfim. Perfeito? Vamos adiante? Meus caros, até aqui. Dúvida? Show. Vamos em frente. Vamos trabalhar com quarto princípio. Quarto princípio. Chamado princípio da consumação. Não, meus caros botequeiros, o princípio da consumação não é aquele que estabelece que você tem que gastar pelo menos tanto na balada. Não. O princípio da consumação, ele, na verdade, está ligado à ideia de preclusão e coisa julgada, que compõe a lógica base da seara recursal. O princípio da consumação, ele está, na verdade, dizendo para nós que será fator irreversível, portanto, estabilizado, se uma decisão interlocutória não for recorrida, ela é revestida do instituto da preclusão. Se uma decisão terminativa ou definitiva não for recorrida, ela é revestida da coisa julgada. Basicamente, o princípio da consumação, ele está muito mais ligado à teoria da coisa julgada do que da teoria dos recursos. Talvez ele não fosse um princípio recursal. Ele fosse um princípio sobre as estabilizações. Mas enfim. E aí ele está basicamente estabelecendo uma questão lógica de ordem no seguinte sentido. Não recorrer significa adotar um comportamento que exterioriza uma quiescência ao julgamento. Ou seja, eu estou dizendo que através do princípio da consumação, se eu não recorrer, eu depois não poderei impugnar aquela decisão interlocutória preclusa ou tão pouca coisa julgada que se formou dentro da seara recursal. Bom, pode ser que caiba aqui, eventualmente, uma ação rescisória, mas, lembrando, a ação rescisória é uma situação de excepcionalidade. Não é todo caso que eu vou ter um juiz corrupto, não é todo caso que eu vou ter um juiz incompetente, não é todo caso que eu vou ter uma prova ilícita, não é todo caso. Então, cuidado com essa expectativa de deixar para resolver as coisas lá na ação rescisória. Compreenderam o princípio da consumação? Compreenderam que, de certo modo, o princípio da consumação está muito ligado à própria ideia da finalidade do recurso, como ato de impugnação que estabelece aqui a continuidade do debate? Dúvida? Dúvida? Tá. Um segundinho.
Um segundinho. Pedro, voltando. Arthur, boa lembrança. Isso, nesse momento, é um detalhe, mas eu vou voltar a essa discussão do princípio da consumação daqui a pouco, quando a gente chegar nesse tema da adesividade recursal. O que acontece no caso da adesividade recursal? A adesividade recursal ela vai ser excepcionalissimamente e por uma opção talvez mais política que jurídica do ordenamento brasileiro, uma segunda chance em casos muito peculiares, que depois nós vamos ver, em que eu perco o prazo para recorrer, mas o ordenamento jurídico me devolve esse prazo, com alguns elementos condicionantes, mas, enfim, dando o nome disso de adesividade recursal. Gente, vocês desculpem, eu fui tomar um meu anti-inflamatório, essa história de atleta de final de semana, eu fui brincar de jogar bola com a minha filha, acabei tropeçando e caindo em cima da minha mão e machucando. Mas falta de jeito mandou lembrança para mim. Agora eu tenho que ficar com anti-inflamatório. Mas a adesividade recursal ela é uma situação muito particular. Então não se preocupa com ela agora. Eu volto a falar dela no momento correspondente dentro do nosso curso. Combinado? Bom, princípio 5. Nós vamos falar em complementariedade. O princípio 5 talvez não seja também um princípio novo. Também não seja uma novidade no universo do direito processual civil. Basicamente, o que ele está dizendo? Eu não posso apenas apresentar o desejo de recorrer sem dizer para o tribunal por que eu estou recorrendo. O princípio da complementariedade, então, ele exige do recorrente a apresentação de fundamentos fáticos e normativos para atacar o provimento jurisdicional. Basicamente, o princípio da complementariedade aqui diz: petição recursal sem causa de pedir
é inepta. E não será julgada. Ponto. Não será processada. Então não basta dizer, ou eu quero recorrer. Eu tenho que dizer por que eu quero recorrer. De uma maneira analítica, você tem que pegar o texto do provimento jurisdicional e mostrar no texto aonde está o erro. Por que você discorda? Né? Então, o princípio da complementariedade é uma questão bem interessante, porque ele atrela a procedibilidade do seu recurso à causa de pedir que você trouxer. Lembrando que a causa de pedir ela é composta por fatos e normas. Então, quando se apresenta o recurso, há que se apresentar razões contra o provimento jurisdicional atacado. Né? O princípio da complementariedade ele é muito comum, digamos, no direito processual mundial. Não é algo de Brasil. Há quem entenda exatamente que o princípio da complementariedade ele é assim porque se estabelece parâmetros para que, em contraditório, nós discutamos sobre a questão. Até para que o tribunal possa ponderar, ele precisa saber qual é o seu argumento. Senão, o recurso deixa de ser um recurso e vira um chilique. Aí eu não gostei. E fecha a cara. Mas não gostou por quê? Aí eu não quero. Assim eu não gostei. Não, você tem que me trazer razões, argumentos, para me dizer, ok, aceitaremos ou não aceitaremos. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Enfim. Isso é extremamente importante, né, para a gente compreender como a coisa pode ser construída argumentativamente. É claro que, e aqui vem um ponto, mas deixa o Guilherme perguntar e depois eu falo esse ponto. Pode falar, Guilherme. Flávio, me desculpe se eu estiver fazendo confusão, que Tem provavelmente descanso. talvez eu esteja, Ah, mas a questão é que essas razões, esses fundamentos fáticos e normativos que o recorrente precisa trazer para o recurso, digamos que eles precisam ser novos ou eles podem já ter sido discutidos no primeiro grau? olha que coisa interessante, Guilherme. O recurso, como uma etapa de revisão, de reanálise de uma decisão, ele não admite que você inove. Do ponto de vista fático, nós teremos preclusão, consumação de tudo aquilo que poderia ter sido alegado no primeiro grau e não foi. Então, o recurso não é um lugar para você inventar. O recurso é um lugar para, a partir do que foi objeto de discussão, verificarmos se a decisão anterior é correta ou não. Então, a análise dos fatos, ela fica restrita àquilo que está no passado do processo. Claro, tem exceções? Sim. As matérias de ordem pública previstas no artigo 337, posso alegar a qualquer momento incompetência absoluta? Posso alegar a qualquer momento inépcia da petição inicial? Posso alegar a qualquer momento perempção? Ok, posso. Né? Então, isso eu posso. Isso não é o problema. Vamos colocar assim, isso não é o problema. Agora, no campo fático, eu estou preso a só poder trazer fatos supervenientes. Eu só posso trazer fatos supervenientes.
Cachorro escandaloso, fica quieto. Então, o que acontece? Dentro da construção da estrutura recursal, fatos novos apenas se eles aconteceram cronologicamente em um outro momento. Senão, não. Isso é extremamente importante, porque então a inovação em sede de recursos é proibida. Ponto. A inovação em sede de recursos ela é proibida. Com duas exceções. Fatos novos, supervenientes, aconteceram em um momento posterior, e porque aconteceram no momento posterior, é óbvio que eu não podia falar naquele momento. E 2, matérias de ordem pública que podem ser trazidas a qualquer momento, uma vez que não preclui. O que é, Chorosa? Perfeito? Perfeito, Flávio. Obrigado. Até eu sei que aparecer também, Kawai. Tá parecendo Isadora. Enfim. Agora, o princípio da complementariedade, de uma maneira muito curiosa, né, ele ainda não se aplica na seara processual penal. Na seara processual penal, é possível que você recorra com uma petição dessa. Simples. Um parágrafo. Onde basicamente você está dizendo o seguinte, ó, fulano de tal, por seu advogado, nos autos X, não gostou da sentença, está inconformado e vem recorrer. Ponto. E vem recorrer. Né? E aí eu vou ter o envio para o tribunal, enfim. Giovana, aqui é uma questão, né, de entender pela liberdade como valor fundamental do ordenamento jurídico. E a partir dessa liberdade, né, dar para o tribunal uma discussão muito mais ampla acerca da matéria. Só um minutinho. Perdão. Agora, há um movimento, Giovana, para que no processo penal uma reforma legislativa também exija a fundamentação. É muito provável que no novo Código de Processo Penal, digamos assim, nós vamos ver esse princípio da complementariedade vindo a ser aplicado da mesma forma. Né? Então, isso passará a ser uma exigência, muito possivelmente no futuro. Muito possivelmente no futuro. Quando a gente pensa uma apelação cível, eu vou pegar um modelo aqui de internet mesmo, né, para vocês. Desprezem os erros, tem umas coisas aqui tipo o endereçamento errado, enfim. Mas ele vai dizer então o seguinte: ele vai apresentar um recurso de apelação, mas essa peça aqui é uma bosta, né? Ele teria que informar que as razões da apelação seguirão a discussão. Deixa eu pegar um meu, que eu acho que dá uma melhor visibilidade para vocês.
só para vocês visualizarem. Aqui, ó, nós temos uma petição de apelação. Essa petição de apelação, ela vai informar que as razões estão anexas à minha peça. E onde estão as minhas razões? Aqui, ó. Então, aqui eu estou contando o caso. Eu estou falando do caso. Ó, fatos, onde eu apresento uma descrição fática do que aconteceu no caso, apresento aqui uma posição sobre a sentença, falo do que o perito disse, enfim. Trago uma discussão, mas trago também uma discussão jurídica sobre o problema. Né? Então, eu venho também trazendo aqui toda uma discussão jurídica sobre normas que explicam o caso. E dizendo, ó, a sentença está errada. Está errada porque se ela tinha que trabalhar no tripé clássico da responsabilidade civil, culpa, dano, nexo, em momento nenhum ela conseguiu cuidar nem do nexo nem da culpa. Então, pô, peraí, eu estou presumindo culpa onde não tem presunção, eu estou presumindo nexo onde não tem lógica factual, então eu tenho um problema. Né? Então eu quero mostrar como que eu tenho aqui algumas divergências que não me permitem chegar nessa culpabilidade. Apresenta a peça. Estou discutindo exatamente matéria técnica aqui. Ponto. Né? Então eu tenho razões. Só ao final eu tenho pedido. Ó. Só ao final eu tenho pedido. Então eu quero que sejam declaradas nulidades, eu quero que seja reformada a sentença, eu quero... Ponto. Enfim. Mais ou menos isso. Né? Como referência aqui para a gente falar da complementariedade. Perfeito? O último princípio de hoje é o princípio da dialeticidade, ou também chamado por alguns princípio da dialogicidade. E que, no fundo, nada mais é do que o princípio do contraditório. O que ele está dizendo? O tribunal está proibido de decidir um recurso sem que o recorrido seja intimado para se manifestar, sem que seja dado ao recorrido a oportunidade de se manifestar. É um direito do recorrido usar o seu princípio do contraditório e, do mesmo modo que o recorrente trouxe razões, a ele também caberá o uso de razões. A ele também será possível aportar razões. Mas atenção, olha que coisa interessante aqui. É uma faculdade para o recorrido trazer razões. O recorrido não é obrigado a trazer razões. Não existe revelia nos recursos. Eu recorri, a outra parte foi intimada, mas ela não se manifestou. Bom, porque ela não se manifestou, presumiremos verdadeiro? Não. Não. Mas se ela quiser se manifestar, ela pode? Eu diria, deve. Como advogado, eu não vou usar da faculdade de ficar em silêncio. Eu vou trazer argumentos para tentar justificar o provimento, para tentar atacar o recurso da parte contrária. Né? Então, esse princípio, o princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, nada mais é do que estabelecer aqui a sistemática do contraditório. Né? E entender que o contraditório é um direito e não dever. Eu não sou obrigado a contradizer, mas eu tenho que ter a oportunidade. O que eu quero dizer? Se não houver a intimação,
nulidade. Ponto. Nulidade do julgamento se não houver esse franqueamento. Então, eu serei intimado para apresentar uma peça. Não existe, tá? Olha o que eu vou escrever aqui. Não existe contestação recursal. Existe são as contrarrazões recursais. O termo técnico é contrarrazoar. Posso usar um sinônimo. Para minutar. Alguns autores, por exemplo, o professor Cássio Carpinella Bueno, o professor Alexandre Freitas Câmara, preferem falar em contraminuto ao invés de contrarrazões. Está errado? Não. Não. Agora, está errado falar em contestar o recurso. Muito errado, por sinal. Perfeito? Dúvidas? Desculpa, Giovana. É sim ou é não? Sim para perfeito e não para dúvidas. Ok. Ok. Senhores, alguém com dúvida? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui. Próxima aula nós vamos falar dos princípios 7, 8, 9 e 10. Para falarmos do princípio 10, eu vou deixar aqui dois textos para vocês que eu queria que vocês dessem uma lida. Espera aí. Como leitura complementar, tá um texto. É um texto mais antigo de um processualista de São Paulo, chamado Sanseverino, e o outro é de um professor, colega da PUC Minas, também professor da Dom Helder, professor Magno Federici. Perfeito? Sobre o princípio 10. Ele está discutindo os dois textos do princípio 10. Tá? É a última coisa que a gente vai falar nesse tópico da grande unidade da teoria geral dos recursos, mas eu queria que vocês já dessem uma lida, que aí na próxima aula a gente chega nesse tópico. Fechou? Então, claro, Arthur, estou à vontade aguardando você. Perfeito? Então, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Nos vemos na próxima aula.